Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred e Beckler estão de aniversários. Esse programa está completando 2 anos, Fred Caldeira. Eu acho que é a idade que começa a aprender a falar, coisa que ainda não aconteceu com a gente. Eu acho que começa a andar antes, esse programa também está caminhando muito lentamente. E aos 2 anos começa a falar. Parabéns, Fred, por ainda usar fraldas nesse programa. Um abraço, Marcelo Beckler, um abraço para todos. Marcelindo, a gente completa 2 anos sem nenhuma noção de que estávamos há tanto tempo aqui, enchendo linguiça com o nosso público. O nosso público que abraça esse programa de uma maneira que eu acho muito bonita. Mas cuidado, porque abraçar um bebê de 2 anos você pode derrubar. Né? E cuidado também com esse negócio de encher linguiça durante tanto tempo. Haja linguiça. Haja linguiça. E não tem tanto assim nesse programa, né? Qual que é o seu episódio favorito? O meu episódio favorito, rapaz, excelente. Você tem resposta para sua pergunta já que eu tenho que pensar? Eu tenho. Então tá. É o do futebol no País Basco. Ah, aquele foi realmente muito bom, cara. A relação de Atlético de Bilbao e Real Sociedad, por que o Atlético não contrata estrangeiros, a formação dos clubes, se é de bom tom ou não no mundo de hoje em dia, né? Você segregar um clube a ter apenas jogadores de um determinado local ou não, é o que eu mais gosto. É um excelente voto. Na minha cabeça vem um recente sobre o Manchester United. Acho que a gente fez um bom dossiê. E eu sempre gosto de ter tempo, ainda mais um tempo pago, para poder falar mal da família Glazer. Então, foi um bom programa. E que hoje seja um programa adequado para a qualidade da celebração, né? Você sabe que esse programa... Eu sei que a gente já vai começar. Esse programa do Manchester United, eu acho que teve um professor de geografia que ensinou capitalismo via Fred Beckler, explica? Ah, teve isso? Teve, ele mostrou em sala de aula. Olha as coisas que a gente fala aqui. Rapaz... Parece um adolescente de 15 anos nesse momento dormindo abraçado ao moletom, escutando a gente. Imagina o professor, ele deve ter assistido 5 minutos, colocou na sala, quando ele viu no 10º minuto, ele falou, o que eu tô fazendo? Não sabia mais se tinha volta atrás ou não. Cara, hoje vamos analisar as quartas de final da Liga dos Campeões, os jogos de ida. Analisaremos, portanto, a perna, não o corpo inteiro. Não todo o confronto, a gente vai analisar então esses jogos que começam hoje. Hoje já temos, na TNT e na Max, Arsenal e Real Madrid, Bayern e Inter. Que terça-feira espetacular, Marcelindo. Exatamente, a gente vai falar sobre essa terça e também sobre a quarta, depois da vinheta. Fred Caldeira, então quer dizer que nesse momento você está indo para o Emirates para acompanhar Arsenal e Real Madrid. É um grande jogo dessas quartas de final, que eu já começo dizendo, hein? Quando saiu a classificação do Real Madrid em cima do Atlético depois das oitavas de final, eu disse, é mera burocracia o Real Madrid passar. Eu lembro. Mais por sensações de clubes do que de equipes. Assim, mais pelo fora de campo do que dentro. A tradição do Real Madrid em Liga dos Campeões, o jogo se decidir no Santiago Bernabéu, a não tradição do Arsenal em Liga dos Campeões, o elenco muito jovem que o Arsenal tem, e de lá para cá aconteceu muita coisa, especialmente do lado do Arsenal, muitas lesões, o que me dá a sensação que o Real Madrid é ainda mais favorito para se classificar. Para o jogo que a gente vai acompanhar daqui a pouco, queria saber, primeiramente, a sua impressão. Você fala das baixas do Arsenal e, cara, é uma pancada. Porque é uma pancada que vem depois de uma boa notícia que deveria trazer uma onda de otimismo, e essa onda foi interrompida pela metade e virou caixote. Porque volta o Saka, ele faz o gol da vitória contra o Fulham na terça-feira da semana passada, o Arsenal tendo a principal estrela de volta pela primeira vez no ano de 2025, ele não jogava desde dezembro, passou por uma cirurgia na coxa, e é uma cirurgia na coxa que dá a principal pancada das 4 baixas nesses últimos dias. O Gabriel Magalhães não joga contra o Real Madrid e não joga mais nessa temporada por conta justamente de uma cirurgia na coxa, mais uma cirurgia muscular, o que é algo que eu não via com tanta profusão no futebol nas últimas temporadas, mas eu vi em alguns casos, o próprio Havertz passou por isso também, no Arsenal já são 3.
E o Gabriel é a pior notícia, não só pela gravidade, mas pela qualidade, porque era o principal defensor do Arsenal na temporada. Em algumas temporadas o Gabriel ele era o segundo melhor zagueiro, porque o Saliba era o grande destaque do miolo da zaga, mas o Gabriel deu passos adiante, defensiva e ofensivamente, né? Aquela época em que o Arsenal fazia gol de escanteio, jogo sim, jogo também, e o Gabriel fazia gol em lances de bola parada, jogo sim, jogo também. E sem o Gabriel complica muita coisa, ao lado da muito provável ausência do Calafiori para esse jogo de ida, talvez volte no Bernabéu, essa informação que eu tenho até a gravação desse programa. Timber e White, eu não sei se foram relacionados para o jogo do fim de semana contra o Everton, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, mas parecem questões menos graves e com potencial de estarem envolvidos nessa partida com o Real Madrid. De qualquer maneira, sem o Gabriel Magalhães, é uma defesa muito sólida que fica bem menos sólida, Marcelo. Perde muito o Arsenal, que eu acho que deveria apostar nisso. O Arsenal tem a capacidade tanto de ser um time mais... tentar ser um time mais alegre, né? Que sai um pouco mais para jogar, ou que tenta controlar um pouco mais no meio campo, ou um time que entrega a bola para o rival e se defende mais. Os jogos do Arsenal são, estatisticamente, os que menos têm finalizações na Premier League, tanto recebidas como efetuadas. São jogos mais truncados mesmo. O Arsenal nessa temporada tem sido um time mais assim. Eu acho que há 2 temporadas atrás era um time mais alegre do que é hoje. E do outro lado, o Real Madrid não vem jogando bem. A gente está gravando, como você disse, isso antes da rodada do final de semana, mas o jogo contra a Real Sociedad, o Real Madrid tomou 4 gols em casa da Real Sociedad, e antes tinha tomado 2 do Levante, do Leganés, um dos times da parte de baixo da tabela do Campeonato Espanhol. Se a gente pegar de março para cá, de 1º de março até agora, o Arsenal, antes do final de semana, jogou 5 vezes, o Real Madrid 7. O Real Madrid tem 2 jogos a mais, um pouco mais de cansaço nas pernas. E desses 7 jogos são 4 vitórias e 3 derrotas do Real Madrid. Perdeu do Atlético de Madrid, perdeu da Real Sociedad e perdeu do Betis. Em algumas vitórias não jogou bem. Não é um bom momento do Real Madrid campo-bola, futebolisticamente. Mas tem muitos jogadores que decidem, tem mais experiência do que o Arsenal. Eu acho que isso vai pesar. Até acho que o Real Madrid fica muito satisfeito se nada acontecer no Emirates, tá? Se pouca coisa acontecer, se o Arsenal não tomar a iniciativa do jogo, o Real Madrid também acho que não vai tocar, que vai esperar e que vai tentar contra-atacar, e o Real Madrid vai tomar a iniciativa no Santiago Bernabéu, controlando os tempos do Santiago Bernabéu, se é preciso ir para cima logo no início, se é preciso ir para cima só no final, se ele consegue administrar mais tempo ou não. Mas eu acho que para o jogo de hoje a gente vai ver um Real Madrid mais fechado, esperando e tentando contra-atacar, até porque sabe que o jogo do Arsenal é hoje, né? Exato. O jogo do Arsenal é hoje, com a questão de tentar não se expor tanto para que o grande jogo de uma vitória essencial não vire uma derrota dentro de casa, né? Porque a fragilidade defensiva desse Arsenal é uma novidade. Se jogar o Kiwior é um problema, né? Porque eu não sei como é que vai estar o Timber, não sei como é que vai estar o White, sem o Gabriel, sem o Calafiori provavelmente. O grande trunfo desse Arsenal para a temporada e para essa eliminatória, que é o sistema defensivo, toma um baque tão grande que eu não sei até que ponto o Arsenal vai se expor tanto quanto o faria se tivesse a linha defensiva completa. Então pode ser um Arsenal pouco confiante, com medo de tomar contra-ataques. O Arteta é um Guardiola, ou um querendo ser Guardiola, vai fazer aquele jogo de para-brisa, de handball, sem profundidade porque não tem centroavante. O Merino está fazendo os golzinhos, mas não é um centroavante e vai jogar naquela posição. É torcer para o Saka estar num dia inspiradíssimo e que a defesa consiga entregar, mesmo sem o seu principal jogador, um jogo seguro o suficiente. Mas, cara, imaginar Mbappé contra Kiwior é algo que dá desespero em qualquer torcedor. Eu imagino mesmo o torcedor do Arsenal nesse momento rolando pelo chão, desesperado, Fred apertando a cabeça, agredindo, desesperado, quando vê a escalação do time. Eu acho que o Arsenal assina, nesse momento, se der um papel escrito 1-0, o Arsenal assina. Ah, sim. Eu acho que se der um papel para o Real Madrid escrito 0-0, ele também assina. Qual que é o seu palpite? Eu diria que... Cara, eu tô com muito pouca confiança nesse Arsenal. Eu acho que o Real Madrid ganha hoje. Eu também acho. 1-0 o Real Madrid seria o meu palpite. Eu acho que o Real Madrid ganha hoje. E Bayern de Munique também tem problemas físicos, né? Se a gente passar já pro próximo jogo dessa terça-feira, o Bayern teve uma data FIFA bastante complicada. Vai com desfalques para esse jogo importante dentro da casa, que ele espera que também seja sua para a final da Champions, contra uma Inter de Milão que você vem repetindo no melhor futebol do mundo já há alguns meses, e a Inter te relembra
desse ponto que é, em grandes jogos, a Inter não tem entregue o que a gente espera dessa Inter de Milão, né? Uhum. Se a gente for pegar a Inter, 4 clássicos contra o Milan na temporada, não ganhou nenhum. Perdeu no turno do campeonato italiano e empatou no retorno, fazendo um gol nos acréscimos do segundo tempo. Perdeu na Supercopa e no jogo de ida da semifinal da Copa Itália agora, empatou e saiu perdendo do Milan também. E é o Milan de meio de tabela nessa temporada. Empatou os 2 jogos com o Napoli, os 2 confrontos diretos. E da Juventus, um empate, depois está vencendo por 4-2 e depois uma derrota. Os principais jogos do futebol italiano, a Inter não venceu. Na Liga dos Campeões conseguiu boas vitórias, por exemplo, ganhou do Arsenal. Mas Sim. Era um outro mundo, isso era novembro, não tem nada a ver com o que a gente tem agora. Me parece uma Inter de Milão mais voltada para a temporada 22-23 do que a 23-24. A 22-23 foi que ela chegou na final, que ela era um pouco mais cínica, ela sujava mais o jogo, ela era mais defensiva, ela impedia mais que o rival fizesse um bom jogo, e na temporada passada também era um time que atacava melhor, que fazia mais gols e que acabou caindo num mau dia pro Atlético de Madrid, perdendo de virada, né, no Metropolitano e depois perdendo nos pênaltis. O Bayern de Munique tem os problemas do Ito, o Alphonso Davies a temporada acabou para ele, o Pamecano também está machucado, o Pavlovic está machucado, são muitos jogadores do setor defensivo e ainda não conta com o Coman também. E vamos ver se o Neuer volta também a tempo, né? Uhum. O Neuer se machucou comemorando um gol. Para velho, tudo é mais difícil. 39 anos de idade, foi correr para comemorar um gol, se machucou. Mas a tendência é que ele esteja de volta nessa partida contra a Inter. É um jogo que eu tenho a impressão de que a Inter vai... uma postura de 0-0, já tá lindo para levar o jogo para Milão. Mas eu tenho a sensação de que pro Bayern de Munique não precisa resolver hoje também. É um confronto muito mais equilibrado do que Arsenal e Real Madrid, mesmo decidindo-se no San Siro. Eu sinto que o Bayern de Munique também não precisa se expor tanto, não precisa fazer desse jogo em Munique a própria final, porque tem condições de fazer um bom jogo lá em Milão, com essa Inter que às vezes apresenta problemas defensivos até estranhos, né? Aos últimos anos das temporadas com o Inzaghi, mas não sei, cara. Esse Bayern tem um grande jogador do confronto, que é o Harry Kane. Né? A grande estrela desse confronto é o Harry Kane, que é o que tem mais capacidade de desequilibrar mais do que o setor ofensivo da Inter de Milão. A Inter não sabe se vai contar, e a gente está falando isso até o final de semana, então pode ser que tenha mudanças nos 2 times, mas ainda não sabe se vai contar com o Zielinski e também está machucado o Dumfries. O Dumfries é o 3º principal artilheiro do time na temporada. Eu acho que também que a Inter vai tentar levar para casa. Para a Inter não perder na Alemanha está excelente. E acho que o Bayern também me chama a atenção que nos jogos grandes dessa temporada, tirando o Leverkusen na Liga dos Campeões, também deixou a desejar. A eliminatória contra o Celtic foi muito ruim. Jogo contra o Barcelona, contra o Aston Villa, contra o Paris Saint-Germain, não fez um bom jogo, apesar de vencer por 1-0. Só que como também é uma Inter um pouco mais falível e menos dura do que nas outras temporadas, eu acho que menos intransponível do que nas últimas temporadas, aqui eu acho um 50-50, tá? É um confronto e um jogo hoje que absolutamente tudo pode acontecer. Só vai me surpreender se hoje o jogo se abrir muito. Um 2-2, um 3-2, mas um 1-1, 1-0 para cada lado, eu acho mais provável para hoje. A pressão tá muito mais pro lado do Bayern, né, cara? O Bayern decidindo a Liga dos Campeões em Munique tem um peso que pode ser bem lidado e pode virar um combustível. E com a saída do Müller, de tentar reviver aquela final perdida pro Chelsea em Munique, com a saída de um cara tão histórico, com quase 2 décadas de Bayern de Munique como profissional, pro Bayern vale mais, ou o Bayern tem mais a perder, eu diria, do que essa Inter de Milão. O Inzaghi constantemente diz que o papel da Inter é no campeonato italiano, né? Que o que a Inter tem que fazer bem é jogar, disputar e ganhar o campeonato italiano, tanto que em muitos e muitos jogos ele poupa jogadores na Liga dos Campeões, pensando no campeonato italiano. Claro que quando chega umas quartas de final ele não vai fazer isso, mas a Inter entende que o campeonato dela hoje, onde ela tem mais condições de competir, é na Itália e não nos confrontos internacionais de Liga dos Campeões, embora quanto mais longe ela for, melhor. Você quer dar palpite para esse jogo? Eu vou colocar 2-1 pro Bayern de Munique. Tá. Para mim é 1-1.
2 jogos com placares apertados até aqui, então, segundo os nossos palpites. Furados, evidentemente. Sim. Jogos de quarta-feira, a gente tem Aston Villa e Paris Saint-Germain. É um super PSG, né? Provavelmente foi campeão no final de semana. Parabéns, Paris Saint-Germain pelo título. Jogava contra o Angers e só precisava de um empate para não depender do que faria o Mônaco na sua partida para ser campeão francês. Faltando 6 rodadas ainda pela frente. Tirando aquela derrota para o Liverpool, são muitos e muitos jogos. Não é que sem perder, mas só de vitórias. E com muitos gols marcados. Para mim é o time que mais melhorou em 2025, que se mantém muito bem, fazendo muitos gols, tomando poucos gols, dominando todos os adversários. Eu acho que tirando o primeiro tempo contra o Liverpool em Anfield, dominou o Liverpool quase todos os tempos e a prorrogação? Setores do jogo do confronto. Contra um Aston Villa que também vem animado, né? São 6 vitórias consecutivas antes do final de semana. O Aston Villa volta muito bem da data FIFA, uma pancada fora de casa contra o Brighton na rodada 30 da Premier League. Um Aston Villa que é tentar sobreviver no Parque dos Príncipes para ver se consegue criar um inferno na semana que vem no Villa Park. O Villa tem acho que dá para emoldurar o impacto que uma janela de inverno pode fazer na temporada de um time, né? Assim, é um impacto absolutamente imediato e determinante, porque seja titular, seja reserva, o Rashford, ele tá participando de gols, seja titular, seja reserva, o Asensio também, e o Malen, menos falado, mas também importante, volta e meia tá saindo do banco para fazer golzinho. Então, são 3 contratações de um Villa que perde o Duran, 3 contratações que encaixam tão bem que o Watkins tem sido visto mais no banco de reservas, que era para ser o natural substituto do Duran. O Watkins que fez uma excelente temporada passada e nessa não tá tão bem, mas tem nessas 2 figuras, inclusive o Asensio é jogador do PSG, podemos ter uma lei do ex. Nessa partida o Asensio pode jogar, não tem nada proibindo a presença dele contra o PSG. É um Aston Villa que ainda assim tem questões defensivas que me preocupam. É um Aston Villa que toma muito gol, que tem fragilidades, que contra esse super PSG, o melhor time da Europa em 2025 e para mim o segundo melhor da Liga dos Campeões ao lado do Barcelona, depois do Barcelona, é um PSG bastante favorito, cara. Eu só coloco alguma possibilidade porque tem decisão no Villa Park e o Aston Villa pode não sofrer uma goleada nesse Parque dos Príncipes. Eu acho que é mais ou menos esse o objetivo, tá? O Aston Villa assinaria tranquilamente 1-0 PSG pro jogo de amanhã. Eu também acho. Também acho que o Aston Villa chegar vivo em casa considera que aí o fator torcida, o Paris Saint-Germain é o time mais jovem além de tudo, né? A média de idade do Paris Saint-Germain que entra em campo é 23 anos, é um time que normalmente são muitos garotos mesmo e ainda tem assim Marquinhos, Donnarumma nem tanto, mas Marquinhos, Lucas Hernandes que dão uma subida de média de idade do Paris Saint-Germain, Dembélé que acho que já tem 27 anos, mas é um time bastante jovem mesmo, muitos jogadores sub-23 para dar essa média de idade e eu concordo com você que o Aston Villa se chegar vivo em casa tá de ótimo tamanho. Talvez a idade dos jogadores do Paris Saint-Germain, um pouco mais de pressão em algum momento possa pesar, por enquanto não. É um time que embalou e tomou gosto pela coisa e se torna perigosíssimo, né? Assim, porque é setinha pra cima, então é muito ruim jogar contra adversário com moral como o Paris Saint-Germain tá. E acho que o Paris Saint-Germain vai tentar fazer o que fez contra o Liverpool. Apertar a saída de bola, recuperar, pressionar, atacar muito rápido. O Unai Emery é especialista em montar defesas muito fechadas para impedir esse tipo de ataque, mas eu nunca vi o Aston Villa jogando com uma super defesa. É linha alta. Vi outras vezes Sevilha, Villarreal fazendo mais isso do que o Aston Villa normalmente faz, que normalmente quer evitar que o adversário chegue perto do seu gol, né? Quer atrapalhar a circulação de bola no meio campo. O meu palpite para esse jogo é um 2-0 PSG. Cara, eu também tô por aí, assim. Ou o Unai baixa as linhas e tenta fazer um jogo diferente do Aston Villa, por mais que seja talvez difícil vender isso para os jogadores se o que fez até aqui tá dando certo, mas não é um jogo de Premier League, cara. É um jogo de Liga dos Campeões contra um super time. Esse PSG é muito, muito, muito bom e tem muitos jogadores muito bons. E essa juventude ela é um pouco estonteante, assim, te deixa atordoado quando começa a ver o Désiré Doué, quando começa a ter Vitinha, João Neves, o Dembélé, o Kvaratskhelia, não sei se vai ser titular ou não, mas também é outro que é um especialista em descosturar defesas. O Barcola,
Cara, acho que eu vou de 3-1 pro PSG. Eu tava por aí. Eu prefiro 2-0, não sei porquê, eu fiquei tímido. 2 gols de diferença. Estamos concordando. 2 gols de diferença. E o outro jogo é o que para mim mostra a maior, entre aspas, obrigação ou maior favoritismo desse momento das quartas de final da Liga dos Campeões, que é Barcelona contra o Borussia Dortmund. O Dortmund é um time de meio de tabela para baixo do campeonato alemão. O Barcelona, antes do final de semana, tem 22 jogos de invencibilidade com 19 vitórias e 3 empates. Não perdeu em 2025, a última derrota foi em 2024. Com jogos difíceis, já goleou o Real Madrid, jogou 3 vezes contra o Atlético de Madrid, ganhou 2 vezes fora de casa do Atlético e teve um 4-4 em casa, que estava ganhando de 4-2 até faltar 5 minutos quando tomou 2 gols. Se a gente for pegar um top 5 de melhores jogadores da temporada do mundo, provavelmente tem um 3 do Barcelona, Rafinha, Lamine e talvez o Pedri dê para entrar por ali, um top 5 de jogadores da temporada, contra um Borussia Dortmund sem força, sem moral, assustado, e que talvez tenha chegado às quartas de final da Champions, entre outras coisas, porque pegou o Lille, que é um adversário mais ou menos na mesma prateleira de times, não de clubes, do que hoje o Dortmund é. Cara, pra mim é o confronto mais desequilibrado. Eu sei que o Real Madrid vai pegar um Arsenal desfacelado, decide no Bernabéu, o Barcelona decide no Signal Iduna Park, mas é uma distância muito, muito, muito grande desse super Barcelona e desse Dortmund, que é o atual vice-campeão, mas de vice-campeão da Champions tem muito pouco. Mudou muito de lá pra cá e piorou muito de lá pra cá, esse Dortmund. Então, cara, pro confronto eu vejo quase nenhuma chance, e pro jogo de hoje é só porque é futebol, mas é 99% pra mim de vitória do Barcelona em porcentagem de quem ganha. Então eu colocaria, sei lá, 4-1 pro Barcelona. Gostei desse palpite aí. Tô muito otimista? Talvez sim, mas talvez não. Esse time do Barcelona é capaz de fazer muitas goleadas, né? O Barcelona fez 4-1 no Bayern de Munique em casa nessa temporada. E é um time que, apesar de na hora de competir os times tendem a ser um pouco mais sérios, mais comedidos, o Barcelona não tá nem aí. Se ele tem chance de fazer 1, 2, 3 gols, ele vai fazendo. Eu acho que eu vou escolher um 2-0 conservador pro Barcelona, mas eu tenho a sensação que o Barcelona acaba tomando algum gol e que ele vai fazer mais do que 2. Acho que é uma... Você tá considerando que o Barcelona vai saber parar, né? Se fizer 2-0, vai continuar atacando, né? Vai continuar atacando. Pode tomar 2 depois, aí depois pode fazer mais 2. É um time muito imprevisível essa temporada. O que dá pra prever do Barcelona é que ele acaba vencendo. Normalmente, quando ele vai pra troca de golpes, ele acaba batendo mais forte no adversário e o adversário caindo. Mas é muito imprevisível. O Atlético de Madrid veio aqui, fez 2 gols em 5 minutos. Aí o Barcelona fez 4 e depois conseguiu tomar mais 2 nos últimos 5 minutos. Assim, E o peso da Champions passou, né? O peso daquelas eliminações. Acho que a confiança já está suprimindo isso e talvez a fragilidade do adversário também nesse estágio. Me parece um time bem menos complexado. O Hans Flick, ele passou os primeiros meses da temporada falando: eu não sei nada sobre as temporadas passadas, eu tô aqui para treinar o time dessa temporada. E eu acho que isso ajudou o time a tirar os complexos que podia ter, aqueles medos, aquelas eliminações absurdas de fazer 3 na Roma, fazer 4 na Roma, tomar 3, fazer 3 no Liverpool, tomar 4, as goleadas. E como os últimos 10 anos, talvez, do Barcelona na Liga dos Campeões tenham se desenvolvido. É um time que tomou gosto por vencer, que aprendeu a competir também, vai no Metropolitano, faz um grande primeiro tempo contra o Atlético de Madrid. No segundo tempo, o Hans Flick coloca 2 zagueiros em campo, coloca o Ronald Araújo e o Eric Garcia, troca um zagueiro por outro, mas troca o meio campista por um zagueiro, para igualar a parte física do Atlético de Madrid, para competir melhor. Quando foi jogar contra o Benfica fora de casa, resistiu 70 minutos com 1 a menos, e ele tirou o Lamine Yamal, porque ele entendia que para aquele jogo, Lamine, apesar de ser tudo isso aí e tal, não estava servindo e trocou. Então, o pragmatismo do Hans Flick para competir melhor, acho que faz esse time competir melhor. Tá fazendo esse time aprender a competir mesmo, sabe assim? De vez em quando tem que ser um pouco mais duro e tal. E tá inteiro fisicamente, né? Não deve contar, além dos que já estão fora há muito tempo, Ter Stegen, Marc Bernal, o Marc Casador, que já desde antes da data FIFA, só o Dani Olmo para ida. Para volta, talvez o Dani Olmo esteja. E o Dortmund tem mais problemas. Não deve ter Sabitzer, não deve ter o Schul, o Henry Can. São os problemas que o Dortmund deve ter de titulares, e ainda tem mais alguns jogadores menos titulares e mais de compor elenco que não devem participar.
Tem titulares questionados pela torcida, mas se são titulares, o banco não deve trazer coisa muito melhor, né? Então... E a gente estava falando de decidir em casa. Essa temporada, o Signal Iduna Park não é uma fortaleza, nem muito menos para o Borussia Dortmund. Os últimos 10 jogos do Borussia Dortmund jogando em casa, antes desse final de semana, ele ganhou 3. Caramba. Tem 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates nas últimas 10 partidas jogando em casa. Não é uma super temporada do Dortmund, 80 mil pessoas, muralha amarela, o Barcelona foi lá e venceu, por exemplo. Então, o fator casa pode contar ou também pode não contar. Não é tanto como em temporadas anteriores. A muralha está em temporada de cerca? Você disse isso? Eu quero dizer. Eu vou usar isso na transmissão amanhã. Por favor. Bom, palpites e análises entregues para as senhoritas e para os senhoritos. Por favor, deixe o seu palpite aqui na caixa de comentários, porque agora a gente está indo para o filé mignon desses 2 anos de programa, que é o nosso querido Out of Context. Marcelo Beckler, eu vou pedir a palavra para começar, até porque o meu Out of Context não é muito longo, e é para trazer lembranças da última vez que Real Madrid e Arsenal se encontraram na Liga dos Campeões, porque tem um contexto mais ou menos parecido, dando uma forçadinha, porque era um Real Madrid super favorito, não era um Real Madrid que vinha de grandes campanhas na Champions, mas eram os Galácticos, contra um Arsenal que foi no Bernabéu para o jogo de ida, também com problemas defensivos. A linha de defesa que o Wenger teve que escalar tinha Flamini e não tinha Ashley Cole, tinha Sendeiros, eu quase confundi com carro. Mas tinha um porta-mala legal também, o Sendeiros. Exatamente. Não tinha o Sol Campbell, o Kolo Touré e o Eboué. Então, com essa linha defensiva, o Arsenal conseguiu segurar, porque vence de 1-0 no Bernabéu. Ronaldo, no ataque do Real Madrid, Robinho, Zidane, Guti, Beckham. O Real Madrid ainda tinha o Gravensen no meio campo, que recentemente o Ronaldo, num papo com o Romário, disse que foi um dos piores jogadores, tecnicamente, que ele já dividiu gramados nessa carreira dele. O Cicinho na direita, o Roberto Carlos na esquerda. Aí a zaga com Sérgio Ramos, já estava ali. E o Woodgate na frente do Casillas, enquanto o Arsenal do meio para frente estava mais ok, né? Tava o Reis, o falecido Reis, né? Fábregas, Gilberto Silva, Hleb, Ljungberg e o Henrique jogou uma barbaridade e marcou aquele gol que até hoje é muito icônico para a Liga dos Campeões. Eu lembro alguma coisa desse jogo, o Arsenal de camisa amarela, né? Aquele uniforme amarelo. É uma época que, assim, hoje quando a gente vê o Real Madrid quase todo ano chegando e ganhando o Champions, o Real Madrid chegou a passar 7 anos sem passar das oitavas de final da Champions. E caiu contra o Arsenal, caiu contra o Lyon, caiu contra adversários sem tradição. Esse Arsenal era bastante bom, mas assim, contra outros adversários mais medianos. Real Madrid dos Galácticos passou muito tempo sem conseguir passar do primeiro mata-mata da Champions. Eram outros tempos. O meu Out of Context conversa com o seu, Fred. Opa! Porque é para falar do filme Go 2, que é o segundo filme Go, quer dizer Go em português. E em espanhol? Go, também. Em alemão, Thor. Thor. Em francês? Boot. E em Alberto Rodrigues, Go, 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 Go. O Gol 2 mostra um Arsenal Real Madrid decidindo uma Liga dos Campeões, né? É a história do Santiago Núñez, um jogador que a primeira temporada ela passa-se no futebol inglês, ele jogava no primeira temporada, primeiro filme, ele jogava no Newcastle e na segunda temporada ele vai do Newcastle pro Real Madrid. Eu não gosto normalmente de filmes de futebol, porque é muito difícil encenar jogadas de futebol, e ator normalmente não sabe jogar bola. Tipo Super Campeões, né? Filmar é difícil. Filmar é muito difícil. Por exemplo, eu tive uma resistência grande com Ted Lasso, porque eu não gosto de coisas de futebol. Enfim, mas é muito interessante o Gol 2, e acho que ele inclusive está no YouTube. Assim, não é nem indicação, que daqui a pouco a gente vai indicar uma coisa da Max, mas ele já está no YouTube disponível, porque eu fui pesquisar para fazer aqui o Out of Context. E tem cenas dos jogadores reais montadas e tal, e com os atores participando. É bem interessante mesmo.
E o Arsenal faz 2-0 no Real Madrid, com gol do Henry, inclusive, no Santiago Bernabéu. Não sei se é no Santiago Bernabéu. Era a final, mas acho que é no Santiago Bernabéu. O Núñez entra no segundo tempo. Ele é o Chicharito Hernández. Assim, a história dele é a do Chicharito Hernández. É um atacante mexicano, né? E tal. É. Até o corte de cabelo era como o do Chicharito naquela época. Ele entra no segundo tempo. Ele faz o gol de empate depois de um cruzamento do Roberto Carlos, que é tipo aquele do Roberto Carlos pro Zidane na final da Champions de 2002. Aquele balão. Ele faz o voleio, que é parecido com o do Zidane, e faz o segundo gol. E o gol da vitória do título é marcado pelo Beckham, de falta. Olha só. Então, assim, tem um Arsenal Real Madrid, Liga dos Campeões, como a gente vai ter agora. Tem o espírito do Real Madrid, como sempre. Meio morto, 2-0, nada acontece. E depois o Real Madrid vai lá e vence. A vida imita a arte. E o Real Madrid vence com o gol do Beckham. É o out of context de um jogo encenado Arsenal Real Madrid, como a gente vai ter daqui a pouco. Bem menos encenado, bem mais vida real. Bem mais vida real e bem menos estrelado, pelo menos do lado do Arsenal, né? Queriam os torcedores que tivesse alguém em dia de Henry ou em dia de Fábricas, ou Ljungberg, ou Gilberto Silva. O primeiro gol desse filme acho que foi do Ljungberg. Ah, tá. Se eu não estou enganado. E o segundo é o gol do Henry. O Arsenal que chega na final daquela Liga dos Campeões e perde para o Barcelona, né? O Arsenal faz uma Champions muito espanhola, né? Pega Real Madrid e Villarreal. O Riquelme perde aquele pênalti e depois joga contra o Barça. Nas quartas é Juventus. É isso, oitavas Real Madrid, quartas Juventus e nas semifinais elimina o Villarreal para perder para o Barcelona naquela grande decisão do Belletti. A gente já pode pular direto para a nossa indicação, que não é o gol, apesar de já ter sido indicado. A gente tem a minissérie A Escada. Então tenha muito cuidado para quem você indica, né? Se for muito maior de idade, tem que usar o corrimão, né, para subir a escada. Inclusive, é uma história real em que se baseia essa série. Eu já vi, inclusive, a história de Michael e Kathleen Peterson. No ano de 2001, o Michael liga para a polícia dizendo que a mulher dele, a Kathleen, havia sofrido um acidente caindo da escada enquanto estava bêbada. Todos já passamos um pouco por isso. Mas esse caso foi mais grave. Eu já caí de uma escada rolante. Pô, mas a escada rolante é um pouco mais complicada realmente. A depender do seu estado, é extremamente difícil os timings para entrar e para sair. A escada rolante, a escada que se mexe é uma covardia com a pessoa que está um pouco mais para lá. É sinuosa. É quase como uma escada movediça, né? Exatamente. Mas temos a minissérie A Escada na Max, completinha. Na Max eu já assisti e é boa. Eu desconfio que ela não caiu bêbada. Que o marido dela fez alguma coisa. Eu não assisti, tá? Mas é porque se realmente tivesse ido só isso, ela só caiu bêbada, a série vai durar 30 minutos. Não, tem a suspeita da polícia de que ele estava envolvido no que aconteceu. E aí a série se desenrola para você descobrir se ele de fato estava envolvido ou se ela realmente foi apenas uma ébria imprudente. Agora, como é que os atores estão em baixa, né? Você tem uma atriz, você tem um ator, você tem a polícia e o cara decidiu dar o nome de Escada. É verdade. Tá, daqui a pouco vai ter filme chamando Carro. Já tem. Mas, se duvidar, foi uma boa escada para a carreira desses atores. Pode ter sido também. Tanto para subir como para cair. Exatamente. Pode ser uma escada rolante bêbado, inclusive. É perigoso. Se você estiver assistindo isso bêbado, não vá em uma escada rolante. Vá de elevador. É a dica que eu dou para vocês. E agora a gente também vai dar para vocês o resumo. Fred, o meu resumo dessas quartas de final da Liga dos Campeões é que tem 3 confrontos que parecem mais desequilibrados e com claros favoritos. O Paris Saint-Germain contra o Aston Villa, o Real Madrid contra o Arsenal, o Barcelona contra o Borussia Dortmund. Tem uma final de Champions aqui, que é Bayern de Munique e Inter, que parece para mim o mais equilibrado de todos. Agora, até os que não parecem equilibrados, eles não parecem piores.
porque numa dessas o Arsenal pode vencer o primeiro jogo e o Real Madrid tem que se virar na volta. Se o Barcelona não constrói uma boa vantagem no jogo de ida, pode se complicar para a volta também. A mesma coisa com o Paris Saint-Germain depois que vai decidir fora de casa contra o Aston Villa, sem contar que se vocês estão acompanhando a Liga dos Campeões há mais ou menos 1 ano ou 2 anos, vocês já devem ter aprendido que ela sempre reserva surpresas para as fases decisivas. Eu não lembro a última vez que os prognósticos foram atendidos completamente, assim. Geralmente tem algum resultado que a gente não espera, tem alguém desses favoritaços que a gente está elencando aqui que pode acabar tropeçando e o outro passar. Lembrando que Arsenal e Real Madrid, o vencedor enfrenta o vencedor de PSG e Villa. Então podemos ter um Real Madrid e PSG, podemos ter um clássico inglês. E do outro lado, o Barcelona passando do Borussia Dortmund enfrenta o vencedor de Bayern de Munique e Inter de Milão. E o Dortmund tenta sonhar com essa semifinal. Mas eu acho que é basicamente isso, cara. É tentar entender hoje se esse desenho que parece muito claro, com exceção de Bayern e Inter, ele se concretiza. Ou se a gente já nessa semana tem alguma surpresa, algum resultado menos elástico ou alguma vitória surpreendente que possa aumentar o grau de possibilidade de surpresa para a semana que vem. Mas a delícia é que a gente tem 2 semanas seguidas de Liga dos Campeões depois de tanto tempo sem, né? Porque a gente nos acostumou mal com mais jogos nessa temporada e agora teve a data FIFA e agora finalmente a gente vai ter uma compensação. E sem contar que futebol é dinâmico. Algum jogador se lesiona, um jogador é expulso, tudo isso pode mudar completamente a cara de uma eliminatória que, na teoria, parece uma coisa e depois vai se mostrar outra. Lembrando para vocês também, começou o horário de verão europeu. Isso quer dizer que os jogos vão começar mais cedo do que eles vinham começando. Os jogos vinham começando às 5 da tarde do horário de Brasília, os principais jogos do dia, e agora eles vão começar às 4 horas para vocês por aí. Então vocês fazem um favor de deixar o dia inteiro a Max e a TNT já sintonizadas para vocês não perderem o pré-jogo, que vai ser, como vocês conhecem, muito especial, e depois as partidas de hoje e também de amanhã, Frederiquinho. Coisa linda. Marcelo Beckler, bom trabalho em Montjuic para Barcelona e Borussia Dortmund, enquanto eu estarei com Tati Mantovani e Carol Albuquerque para Real Madrid e Arsenal e Real Madrid no Emirates Stadium. Boa semana de Champions para todos nós. Beijo para vocês.